A paz de Deus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Bom, meus irmãos, eu voltei, dessa vez com o cabelo extremamente longo, e para falar de um instrumento que não seria comum eu mostrar para os irmãos aqui no canal. Mas como eu disse, irmãos, esse ano de 2026, a gente quer abrir um leque aqui para outros instrumentos, e principalmente instrumentos que os irmãos não conhecem. Então eu tenho um amigo que ele tem uma loja de instrumentos musicais. E essa loja, irmãos, ele vende, como eu posso falar assim, instrumentos que fogem completamente da caixinha. Então, por exemplo, se os irmãos quiserem, sei lá, um flugelhorn com 6 pistos afinado em Lá, provavelmente ele vai ter dentro da loja dele. Eu fui lá esses dias atrás e eu falei, mano, falo mano porque ele não é crente, tá? Falo, mano, qual que é o instrumento mais barato e mais fora da caixinha que você tem? Ele falou, olha, o mais barato é esse daqui. Isso daqui, irmãos, é uma corneta, né? Ou será o contrário aqui, ó. Isso daqui é um instrumento, né? Uma corneta ou clarim. Eu não sei como denominar esse instrumento. Lembrando que eu não sou especialista em instrumentos como trompete e tal, mas tenho que ter o conhecimento em breve para outros projetos aqui no canal. E ele falou, mano, eu tenho esse instrumento aqui. Por incrível que pareça, irmãos, esse instrumento aqui, né, essa corneta, é uma corneta em dó. Uma corneta que tem a altura real do som, né? E também é o mais barato. E por incrível que pareça, irmãos, várias pessoas compram instrumentos lá na loja dele e revendem, né? Então, nesse caso aqui, irmãos, eu peguei essa corneta em dó e eu paguei R$ 300. Foi isso que eu paguei. Ela vem com bocal, mas não vem com estojo, tá? E essa mesma corneta, eu achei uma versão em si bemol dela, que custa exatamente o mesmo preço, e eu achei sendo vendida por 500, R$ 600 nova. Então eles compram lá e revendem. Até as tubas de marcas assim famosas como Mirafone, Melton, Waxax, os irmãos provavelmente, né, assim, o pessoal compra dele e revende num preço absurdo, né, 40, 50, 60 mil reais. E no fim são instrumentos de 15, 20 mil reais lá na loja dele. Então eu comprei, lembrando esse instrumento aqui, ó, já vou anunciar, está à venda, tá? Eu vendendo esse instrumento, eu trago outro instrumento. Tô querendo trazer um trompete baixo pro canal aqui também. E bom, irmãos, o que eu queria trazer aqui para os irmãos é falar um pouquinho do instrumento, onde ele é usado, quais são as notas que toca, calibre, e já pedir para os irmãos, por favor, se inscrevam, pois é a inscrição dos irmãos que nos ajuda e incentiva a trazer novos vídeos como esse. Então vou trazer as medidas, calibre do instrumento, vocal, lembrando que eu não sou dessa área, tá? E vou mostrar o som para os instrumentos. Então, vamos lá fazer uma questão de detalhes, tudo, vamos lá. E bom, meus irmãos, aqui tá a nossa corneta aqui, né, no fundo que é o mais branco que eu achei. Lembrando também, irmãos, que esse daqui é um vídeo teste, tá? E bom, vamos lá conhecer a corneta. Nesse modelo que eu tenho aqui, irmãos, né, ela conta aqui com uma campana de 12 centímetros, tá? Tamanho da campana, a ponta do bocal, a gente tem aí cerca de 48 centímetros. Calibre, irmãos, como tem gente que chama esse instrumento de clarim, né? Esse daqui é um modelo clarim. Esse instrumento ele não conta com pompa, tá? E não é só esse instrumento, vários outros, abre aspas, clarim, sem pompa também, pelo que eu pesquisei. E nesse modelo que a gente tem, irmãos, aqui, a calibre dessa tubulação, tanto de cima quanto de baixo, que ela só cresce depois dessa solda aqui, é calibre 12, tá bom? Então esse é o nosso clarim. E uma coisa, irmãos, né, que a gente nota é que esse instrumento, ele é extremamente leve. Aqui tem um bocal dele, tá? A gente não conseguiu identificar qual que é o tamanho, mas aparentemente é um bocal 5C. Tá? A gente tem uns 7Cs aqui, mas ao mesmo tempo que ele é um 5C, né, que a gente tá supondo que seja, tá? Ele é um bocal que parecia que aqui na ponta é mais aberto. Então quem souber
qual bocal é esse. Deixa aqui nos comentários também. E bom, meus irmãos, basicamente, por ser um instrumento simples, tá? Essa é a especificação dele. 48, campana 12 e calibre 12 também. Irmãos, lembrando que aqui é 12 centímetros de campana e aqui 12 milímetros de tubo, tá bom? Agora vamos tocar umas coisinhas com ele, tá? E bom, meus irmãos, essa é uma especificação, né, bem simples, é um instrumento bem simples, tá? E como eu estava falando antes, irmãos, é um instrumento muito leve, tá? É o latão H62 puro, tá? E o que isso quer dizer? Isso é uma coisa ruim? Não, irmãos. Quer dizer que ele é um instrumento que vai ter, assim, um som mais brilhante, tá? E também os irmãos vão ter que ter um cuidado maior com esse instrumento, tá? Porque qualquer batidinha ele amassa. Então, não é um instrumento ruim. Outra coisa também que eu queria falar para os irmãos, que a única coisa ruim que vem apresentando nesse instrumento é o acabamento. É um acabamento bem simples, tá? Um polimento bem polido mesmo no latão. Tem sim um verniz, mas é um verniz muito simples. Inclusive, né, esse instrumento aqui, ele merece ganhar uma polida melhor, tá? Então, quem for adquirir a nossa corneta em dó, que tiver o interesse da nossa corneta em dó, a gente vai lavar, quem sabe até gravar um vídeo lavando a corneta em dó, tá bom? Bom, agora que eu queria mostrar para os irmãos é o som, né, desse instrumento. Tem um bocal aqui, que é o bocal que nós presumimos ser um 5C, mas eu vou querer utilizar o meu bocal, tá, irmãos? Espera aí. Pronto, aqui, ó. Então esse daqui é um bocal de trompete, tá? Vamos até comparar os dois aqui, ó. Os irmãos podem ver. Esse daqui tem uma borda mais gordinha e... não tá focando, tá? Mas esse daqui, ó, ele é mais fechado, parece. Eu não entendo sobre bocais de trompete, tá, irmãos? Mas é o mesmo conector de trompete, tá? Aqui a gente tem uma borda mais chapada, inclusive tá até meio solta aqui. A gente tem uma borda mais chapada e aqui mais redonda. Eu vou utilizar esse bocal, que é um Megatone 7C, porque na teoria é o meu bocal de trompete, embora, como eu disse para os irmãos, eu não sou trompetista, tá? Então, o que os irmãos vão ouvir aqui, os irmãos relevem. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para os irmãos é o seguinte. Essa corneta aqui, a gente toca com o aro virado para cima ou virada para baixo? Deixa aqui nos comentários. Eu vi alguns militares tocando, inclusive militares até do exército brasileiro, tocando com a haste para cima. Então, eu imagino que seja para cima, tá bom? Então, vamos lá. É meio estranho, né? Fica com a haste para cima. Vamos lá. Nossa, são muito ruins, são muito ruins. Vamos pegar aqui o dó do piano. E é afinado, tá? Só que eu que sou ruim mesmo. Os irmãos podem ver que quando eu toco, ó. A minha, parece que a boca treme aqui. Então não é vibrato, é eu que sou ruim mesmo. Mas é afinado, tá? Não é o ideal tocar esse grave, tá? Bom, vamos tentar subir. Eu sou péssimo, irmãos. Não, sou péssimo. Vamos tentar um dó mais agudo. Muito ruim, muito ruim. Mas não é o instrumento que é ruim, eu que sou ruim. Tá, vamos tentar pegar o bocal aqui original dele, que eu acho que vai sair melhor. Mas os irmãos podem conectar qualquer bocal de trompete, e só trompete mesmo, tá? Porque bocal de cornet não vai dar certo, e bocal de flugelhorn muito menos, tá bom? Então vamos lá, de novo, pro dó. Parece que o som ficou até mais brilhante, tá? Não sei se os irmãos vão conseguir notar aqui no
no vídeo, mas ficou mais brilhante ainda, tá? Opa, tá mais agudo. Tá soando sol sustenido. Não era, tá? Mas eu acho que é mais a minha embocadura. Irmãos, eu não sou trompetista, tá? Quem toca corneta toca trompete, tá? Mas é a minha embocadura, com certeza, porque não é a tendência, irmãos, tá? Veja bem, a tendência quando a gente pega uma nota natural é desafinar para baixo. Ou seja, se a gente tem que tocar um sol, tá? A gente consegue desafinar para Fá sustenido, tá? Não para Sol sustenido, tá? Então isso daqui é um problema mais de embocadura do que instrumento. Bom, vamos para a nota Dó. É muito agudo para mim. Vixe, eu não sei nem que nota tá soando. Até os cachorros tá se incomodando aqui. Vamos tentar subir. Não vou conseguir, irmãos. Não vou conseguir. Eu não sou trompetista, tá? Eu teria que estudar bastante. Mas acho que a única nota que eu consegui tocar foi o Dó, tá? Então, assim, isso daqui tem que ser utilizado para um cara que realmente manje de trompete, de corneta, que não é o meu caso, tá? E o cachorro ficou até... o vídeo vai ficar ruim. Não, então vamos lá. Os vizinhos tá tentando controlar o Totó lá, que ele não gostou, não. Só um minuto. Bom, meus irmãos, o Totó não se controlou ainda, porque eu acho que foi muito ruim, tá bom? Lembrando, eu acho que foi mais por causa de mim do que do instrumento, porque não é um instrumento que eu domino. Como os irmãos veem aí, já pelo nome do canal, né? É focado em baixos, é focado em tubas, né? Então pegar aqui, ó, esses instrumentos aqui, ó, de grandes calibres, tá? Então não é minha área isso daqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, leve. Segunda coisa, ele é afinado. Pelo menos o dó é afinado. Mas minha embocadora parece que dá uma tremida e o som fica... Tá? Quem for trompetista souber explicar o porquê que isso acontece, mas eu acredito que seja por causa de embocadora, deixa aqui nos comentários também. O Totó acalmou. E bom, meus irmãos, quem utiliza essa corneta aqui? Quem utiliza uma corneta em dó? Bom, meus irmãos, a corneta em dó, aqui no Brasil, ela já foi utilizada por bastante militares do exército brasileiro, só que no passado. Existem coisas que são escritas para corneta em dó, mas isso falando na questão militar, né? Tem coisas que é escrito para corneta em dó, só que muitas delas, para dizer todas, foram substituídas por uma corneta em si bemol. Então, hoje a corneta oficial do Exército Brasileiro é a corneta em si bemol, tá bom? Bom, pelo menos na maior parte das coisas é a corneta em si bemol. Eu conheço um amigo, eu conheço um cara que ele utiliza a corneta em Fá, que é basicamente esse tipo de corneta aqui, com uma volta a mais, uma corneta mais grave, tá? Que também não tem pompa, ele utiliza essa corneta, tá? E bom, e isso é no meio militar, né? Existem os cornetões também, né? As cornetas mais graves, né? Normalmente, se fosse considerar que essa fosse uma corneta em si bemol, os cornetões são cornetas que se encontram uma oitava abaixo das cornetas em si bemol tradicional, né? Então, se essa fosse uma corneta em si, né, os cornetões estão uma oitava abaixo dela. Então, a gente tem o tenor, o barítono e o baixo, que são tudo cornetões em si bemol, tá? E existem outras afinações, como mi bemol, fá, agudo e tal, e são os cornetões mais graves, tá? E bom, hoje em dia, no Brasil, não é comum a corneta em dó, mas existem muitas fanfarras, né? Aqui no Brasil, fanfarras municipais, né? Que utilizam sim a corneta em dó. Não são instrumentos como esse, né? Nesse caso aqui, quando falou esse, instrumentos novos, são instrumentos normalmente antigos, porque não é comum a corneta em dó. Então, eles têm esses instrumentos em fanfarras e normalmente eles costumam fazer duetos com cornetas em si bemol.
né? Então, as notas que a corneta em si bemol não consegue tocar, a corneta em dó consegue tocar. Então, por exemplo, a nota, vamos falar aí, a nota dó, na corneta em si bemol não toca, né? Então, se ela for tocar, se por exemplo esse hino aqui, ó. Opa! Ó, inclusive é o hino que eu vou tocar. Dó, dó, si, lá, né? Quem tocaria esse dó seria a corneta em dó. O si, né? Né? O si, que não é si bemol, mas vamos colocar entre aspas que fosse um si bemol. Meio ruim essa tonalidade. Mas se fosse um si bemol, né? Então a gente começaria com dó, tá? A gente começaria com dó. E o si bemol seria a corneta em si que tocaria. O fá, quem tocaria seria a corneta em si bemol, né? E o sol, quem tocaria seria a corneta em dó, né? Então seria a corneta em si bemol, fá, fá, o lá, provavelmente algum outro instrumento. E o sol seria a corneta em dó. E o mi, a corneta em dó também. Então ficaria nessa divisão aqui de corneta em si, corneta em dó. Tá bom? E bom, meus irmãos, como eu disse, eu achei interessante. Um instrumento barato, novo, tá? Hoje em dia no Brasil a gente não consegue achar corneta em qualquer afinação, tá? Pelo valor que eu paguei, que foi R$ 300. E eu achei interessante. O problema é que eu não sei tocar. Mas eu queria trazer para os irmãos, queria mostrar para os irmãos que esse instrumento existe, tá bom? E bom, para finalizar esse vídeo, que eu sei que foi um vídeo ruim, tá? Vamos tocar esse hino 15 aqui, com a única nota que eu consegui tocar bem. E também não foi tão bem, porque a embocadura parece que ela tá tremendo e a nota fica fazendo um vibrato aí, tá bom? Então vamos lá. Hino 15. Não sei se o hino 15 tem direitos autorais, mas vai ser o hino 15, tá bom? Tá vendo que tá tremendo? Muito ruim. Não vou arriscar o sol. Também o mi não. Ó, tá tremendo. Vamos lá, de novo. Parece um velho. Presta atenção. Ó, esse último dó aí afinou. Não só afinou, mas ficou rente. Então, irmãos, para mim é um instrumento difícil, tá? Eu não vou ficar com ele. Como eu disse para os irmãos, ele está à venda, tá? E eu vou vender exatamente pelo mesmo valor que eu peguei ele, que é os R$ 300. Na verdade, estou cobrando aqui 290. Vou deixar um link, é OLX, tá? Os irmãos conseguem entrar em contato comigo. E se os irmãos tiverem interesse, venha buscar, que eu vou trazer um instrumento mais grave,
um instrumento que dê para me tocar, porque para mim é difícil, tá? E ele vai com o bocal original, não vai com esse daqui, que esse daqui é o meu velhinho de guerra, tá bom? Mas é isso, irmãos. Instrumento extremamente leve, extremamente brilhante com o bocal original, tá? Não sei se deu para os irmãos notar, né? Ele é mais escuro com esse 7C e aqui ele é mais brilhante, ó. E mais potente também, tá? Então, vai com o bocal original e o instrumento, tá? E se os irmãos quiserem que seja feito entrega, irmãos, vou fazer uma entrega, né? Vou mandar o instrumento super bem embalado, porque ele não vem com capa também, tá bom? E para terminar o nosso vídeo, né? Vamos tocar um pouco desse piano aqui, tá bom? Lembrando que eu também não sou pianista. Eu sou rei pianista também, né? Bom, meus irmãos, mas esse é o vídeo de hoje. Eu espero que os irmãos tenham gostado de ver eu passando vergonha nesse vídeo aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Lembrando que eu também vou estar deixando o meu link da OLX, se assim o YouTube permitir, para vender essa linda corneta em dó que eu não sei tocar. Também vou deixar aqui, para não ser hipócrita também, vou deixar aqui links de outras cornetas, de outras afinações, de outros vendedores também, do Mercado Livre, da Shopee, e com certeza, irmãos, essas cornetas vão estar chegando na casa dos irmãos, lembrando que elas vão ser, sim, um pouquinho mais caras do que a minha. Na verdade, 2 vezes mais cara, e existe a chance delas também serem usadas. Nesse caso aqui, é uma corneta, tá bom? Bom, meus irmãos, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que os irmãos tenham gostado de ter conhecido esse instrumento que eu não sei tocar, nessa afinação que não é comum. E é isso. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.